melhor, muito bem-vindo a mais uma temporada do Jeito Criminal Vinho. Estamos muito felizes de estar de volta. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem que a gente vai receber hoje, mas já antecipo que é uma pessoa muitíssimo especial que a gente queria muito ter de volta aqui. Mas antes da gente apresentar o convidado, o Michi vai apresentar o nosso vinho do programa. Hoje, mais uma vez, agradecendo a nossa parceira em mais um ano, a Adega Brasil. Caprichou nesse vinho, combina muito com o nosso convidado, é um Terraças de Los Andes Malbec. Uma parcela específica de um vinhedo chamado Los Castanhos. Quem ama Malbec, um Malbecão daquele para comer com costela. E para dar uma dica, eu estava lembrando, Marion, do nosso convidado na primeira temporada que a gente ouviu, e teve um vinho que a Tati, na época, selecionou para nós, que era um vinho da Campanha Gaúcha. Isso já vai mostrar muito quem é o nosso convidado. Um vinho chamado Batalha, que também tinha a mesma característica, essa pegada, essa coisa da carne vermelha. Então, um vinho muito bom, se puder, compra, que vale muito a pena. Bom, o Michi já disse que o vinho combina com o nosso convidado. Por que será que combina? Porque é porreta, porque ele gosta de costela, tem vários motivos para combinar. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é procurador de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Ele é professor há bastante tempo, foi meu professor, foi professor do Michel, torcedor do Internacional, daqueles que sofrem, supersticioso, que pega então, o taxi, sofre, né? coloca em cima da televisão. Professor da FEMPAR, professor, enfim, de vários outros cursos, né? E um querido amigo que eu carrego aí no coração há muitos anos, Fábio André Guarani, muito obrigada pela sua presença, estamos muito felizes de ter você aqui de novo. Joia, que bom, né? Tá de volta, né? E a última vez que eu estive aqui, o Inter não ganhava há uns anos, e isso não mudou, né? Agora. Fábio, tava falando daquela primeira vez que você esteve aqui, falando do vinho, e em relação à sua vida, o que mudou de lá para cá? A gente até tava comentando em off aqui, as discussões que a gente teve lá, até que o pessoal tiver curiosidade, tá no YouTube lá o programa, você vai ver que muitas das discussões mudaram. Mas a questão no geral na sua vida, os estudos, a vida pessoal, o que mudou de lá para cá? Olha, eu sempre sou... Me parece o seguinte, tá? Eu acho que todos nós tivemos uma mudança, porque a gente passou nesse intervalo aí pela pandemia. E eu não acredito que tenha alguém que não tenha algo que carregue daquele período de adaptações, de descobertas, porque foi um período em que a gente teve que se isolar, a gente teve que sentir saudade, que é uma coisa que a gente encobre, por exemplo, muitas vezes, né? Eu me lembro que a gente estava fazendo um churrasco em casa, né? Era ali no março, era ali no começo da pandemia, mas ainda não tinham vindo as restrições, né? Lá na casa do pai, a gente fazia na época com muita frequência, todo final de semana. Aí eu disse assim para a mãe, ó, vamos fazer o brinde mesmo, porque eu acho que agora é só daqui a um ano. E realmente foi dali a um ano, entendeu? Eu tava entre o brincando e o sério, porque eu estava acompanhando já as notícias na Itália, né? Já estava adiantado lá aquele processo, né? Enfim. E é evidentemente que quando as pessoas passam um ano e meio sem, por exemplo, verem os seus pais, enfim, teriam contato com as pessoas do cotidiano, elas têm modificações importantes, profundas, né? Eu sempre falo para o nosso amigo comum aqui, para o Rodrigo Chemin, que a gente deu muita sorte no tempo em que a gente nasceu, porque a gente não viu guerras, a gente não viu revoluções, a gente não viu pandemias, epidemias. E eu tive que mudar um pouquinho a frase, tá? Agora, tu tem lado bom e lado ruim, né? E eventualmente tu descobre algumas coisas relacionadas, inclusive, ao uso do teu tempo, muito importantes. Então essas coisas mudaram. Eu tenho ficado mais caseiro, e visivelmente mais, porque a gente descobriu um modo de viver um pouco diferente, e claro que não na plenitude de se internar na casa, mas nas heranças de algumas coisas que tu talvez não prestasse atenção no teu tempo e no valor dele, né? O que tem de mais valioso no ser humano é o tempo, né? Não é o dinheiro. Então é isso. E, Fábio, você é procurador de justiça há exatos 10 anos, né? Eu trouxe essa data porque eu estava olhando, fiz uma homenagem para você quando você tomou posse como procurador no meu Instagram. E daí eu voltei, lembrei que tinha essa foto publicada e eu olhei lá, era de novembro de 2016, né? Então vai completar agora 10 anos. E para o nosso público, a gente tem público aqui que não é do direito, que nos escuta, ou então estudantes estão começando, né, Michi? Gente, enfim, que já é advogado há muito tempo, juiz, enfim, a gente tem um público bastante variado. Se você fosse explicar para alguém que não tem essa prática do dia a dia, o que um procurador de justiça, ou seja, o que você faz no teu dia a dia há 10 anos, como que você explicaria o teu trabalho hoje?
Bom, para uma pessoa leiga, a gente tem que começar sempre explicando o que é o Ministério Público, porque o Ministério Público continua um mistério público, porque o público não tem compreensão clara ainda do Ministério Público. É interessante isso, porque o Ministério Público é uma magistratura similar no Brasil ao que é no mundo inteiro e com mais funções no Brasil em relação ao resto do mundo, né? Então a gente teria que dizer o quê? A gente teria que dizer que, se tu sofreu uma agressão, se tu sofreu um furto, enfim, se tu for vítima de um crime, não vai ser tu que vai mover uma ação contra o sujeito que praticou. Tem um órgão de Estado para fazer isso, que é o Ministério Público, e daí ele tem outras tantas tarefas, mas essa é a tarefa mais tradicional. Bom, feita essa explicação inicial, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que eu faço os recursos para Brasília das decisões do tribunal que não interessam para o olhar do Ministério Público e para o interesse social que o Ministério Público representa. Então essa é a ideia, né? São os recursos para Brasília. E já são 10 anos e são mais 4 anos ainda da primeira década do século. São 14 anos naquele setor ali já. E aquele setor você não faz audiências, nem júri, nada assim. É um trabalho de gabinete, vamos dizer assim, né? Escrevendo. Você sente falta desse contato com audiência, com júri? Quanto tempo faz que você não faz audiência, júri? Faz muito tempo, Tchê. Eu fiz audiência, no TJ, eventualmente, a gente substitui o subprocurador para assuntos jurídicos, né? O subprocurador-geral. Mas é a audiência de ouvir testemunha, etc., às vezes no primeiro grau. Ou fazendo investigações, né? Porque antes de vir a procurador eu estava no foro privilegiado, então eu fazia muita investigação, ouvia muita gente dentro do gabinete. E sabe que tem gente nas carreiras, modo geral, muita gente não gosta da audiência. Eu adorava, porque a audiência é onde a vida pulsa, né? Ela é onde acontecem onde tu ouve o relato da acontecência, usando uma palavra da Raquel de Queiroz, né? Um livro, né, dela, Acontecências, né? São as acontecências, quer dizer, ali aparece o sofrimento, a dor, o inusitado, o absurdo, porque tem eventos que são absurdos, né? Tu olha e diz, pô, inacreditáveis, né? Então, até o cômico, às vezes, de algumas dessas situações, entendeu? E naturalmente que o processo no escrito dele, no acervo histórico dele, é alguma coisa que fica, então, numa espécie de poeira digital hoje, né? E, Fábio, você como promotor atuou e atua na acusação e... assim, pensa na acusação, você visualiza uma possibilidade de condenação, senão não acusaria, né? E quando você pensa na condenação, qual seria, no caso, não na teoria, mas na prática, você pensa, por que a condenação seria importante para esse caso? Olha, a gente pode fazer a resposta de 2 ângulos, tá? Tem um ângulo racional que trabalha com a ideia do efeito comunicativo da pena, né? E, naturalmente, na ideia de um reforço do que são os valores de uma dada sociedade, que cada vez mais no ambiente de relativismo valorativo é difícil que a sociedade enxergue quais são os valores, porque tu tem um tensionamento em relação à própria afirmação de o que é importante, né? O relativismo valorativo, essa coisa de pós-verdade, essa ideia de verdade como versão, isso, na verdade, está produzindo um estrago danado para que as pessoas consigam enxergar coisas muito básicas acerca do que é adequado ou do que não é na própria vida pessoal e, quem sabe, em relação aos outros, entendeu? Mas, de qualquer forma, tu tem que ter uma sociedade cimentada em relação aos valores, ela tem que ter uma clareza do que é importante para ela. Se liberdade é importante para ela, se dignidade sexual é importante para ela, se a questão da violência de gênero é importante para ela, se a questão das vidas é importante. Nos crimes econômicos, se a questão da transparência, da veracidade de informações de um produto é importante. Então, tudo isso, claro, que meio ambiente. Então toda a pena, ela produz esse efeito comunicativo e ela... É evidente que não chega lá na pessoa que hoje foi condenado fulaninho pelo crime tal. Mas é importante que tu tenha um sistema operando para que esse conjunto de valores, não só através do direito penal, o direito penal é só uma maneira de afirmá-los, né? Mas com todo um outro conjunto de mecanismos, isso naturalmente apareça para as pessoas. Só que tem uma coisa a mais no campo emocional que me importa. Justamente porque a ação é pública, a vítima acaba não tendo voz, entendeu? E um processo vitimário é muito doloroso. A gente tem que entender que um crime, antes de tudo, ele é produção de dor. Ele é produção de dor. E é uma produção de dor em relação à qual aquele que sofre a dor não tem como agir, porque com as suas
suas próprias ferramentas, com seus próprios recursos, ela não vai conseguir fazer isso, já que tu tem um mecanismo em que tu transporta isso para o Estado. E é bom que se transporte para o Estado, porque tu não tem como, no processo penal, enxergar o processo como um mecanismo de vingança, como um mecanismo de excesso, até porque se alguém é vítima na hora em que vai reagir, ele não vai trabalhar com proporcionalidade, com ampla defesa, vem cá, fique com o bem aí que tu me tirou, até a gente ter certeza de que realmente tu me tirou, isso não existe, né? Então é natural que tem que ter uma intervenção de um órgão distante, imparcial, e o papel é esse. Agora, esse papel ele é uma certa maneira de recobrar uma situação de clareza acerca de quem produziu dor, infligiu dor e quem sentiu dor. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é recorrente nisso aí, quando ela fala de um direito à verdade por parte das vítimas, né, numa declaração solene da verdade, de que uma fotografia do fato seja cristalizada, seja solidificada na percepção de quem na dinâmica fez o quê. Qual foi o papel do infrator, qual foi o papel daquele que sofreu a infração. O que ele sofreu, como sofreu. Eu acho que isso é mais do que tudo o papel do Ministério Público. É ele deixar isso claro no processo. Quando há condenação no sentido de uma perspectiva que a gente entendeu que era pela conclusão do processo, pelos fatos, pela prova, pela instrução a correta, eu sinto isso. Eu fico muito feliz com isso, eu fico em paz com isso. Assim, entrando ainda nesse assunto aqui, que isso é uma coisa que, pelo menos a mim, muito interessa, olhando o Fábio promotor do passado, não o Fábio agora. Tá? O Fábio que fez júri, o Fábio que fez audiência, o Fábio que condenou, o Fábio que acabou tendo processo, que acabou absolvendo contra a vontade, enfim. Você consegue olhar naquele Fábio do passado e pensar assim, puxa, será que nesses casos a condenação seria a melhor solução? Você vê isso muito no júri, muitas vezes. Às vezes o júri ele é envolto numa tragédia, né? Às vezes o filho matou o pai porque o pai tentou bater na mãe, e daí você fica pensando, tanto tempo depois, qual seria uma solução adequada para esse caso? Às vezes a condenação não é, mas eu também tenho prova de que fez e dogmaticamente falando, não tem nada que exclua essa possibilidade. Tem algum caso específico que se fica pensando, às vezes, ou que se puder comentar por óbvio, que ela, olha, o Fábio dessa época, ele poderia ter pensado diferente. Será que nesses casos aqui a gente poderia ter uma alternativa que não a punição? Olha, Michel, é o seguinte, eu entrei muito cedo no Ministério Público, né? Então um cara com 23 anos, 25 anos, eu era promotor com 23 anos. Evidente que tu tem uma certa impulsividade, eu não identifico o caso concreto, tá? Mas é evidente que nesse percurso todo a gente vai enxergando que às vezes existem respostas que não são que não é necessariamente a resposta criminal. Então é evidente, a sala de aula também ajuda nisso aí. E ninguém é naturalmente imune a erro infalível, né? Então eu devo ter falhado, evidentemente. Só que é para isso que tem um mecanismo de duplo grau, é para isso que tem um juiz. Então é muito importante que tu tenha essa conjugação de instituições, cada uma com o seu papel, porque elas realmente acabam se controlando mutuamente, né? E tomara que, eventualmente, erros meus tenham sido neutralizados. É possível. E é plenamente... deve ser comum que aconteça, né? Sobretudo quando tu entra com a fome típica do início da carreira, entendeu? Porque no início da carreira tu é dotado de um idealismo que não deve morrer nunca, mas evidentemente ele vai ser cruzado com outras percepções no curso da tua experiência. Então, certamente errei. Sim. Né? E, Fábio, eu lembro uma vez que você disse, quando a gente estava conversando sobre a pena, especificamente para a pessoa jurídica. E aí eu ficava meio intrigada, dizendo assim, mas para que vai servir uma pena criminal para uma pessoa jurídica, sendo que tudo o que se pode fazer, suspensão da atividade, multa, coisas assim, se consegue através do direito administrativo, né? Por que clamar tanto pela criminalização ali, sendo... E aí você me respondeu alguma coisa mais ou menos assim, porque eu quero a notícia na capa do jornal, dizendo que foi condenado por um crime. Lembra disso? E depois eu ainda ia descobrir que as teorias da pena que se orientam a pessoa jurídica hoje trabalham o efeito shaming, né? O efeito de produção de vergonha na imagem da pessoa jurídica, e era exatamente o que eu pensava e não sabia que o Bright White, por exemplo, trabalhava nessa linha. Fui descobrir com alguns trabalhos depois, inclusive trabalho de PPGD. Tô me lembrando aqui do trabalho do escritório do professor René Dotti, o Scandelário. Tá? Esse, por exemplo, é um belíssimo trabalho sobre esse tema. Bom, e outra coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar é,
Você é professor há muitos anos, quantos, se lembra? Bah, Bom, desde 90 você me deu aula há 23 anos atrás. Desde então, 97. não sei se você conta tão rápido, mas na frente das câmeras em Não, e especial. tem mais Há ainda. 30 anos. 30... E eu era monitor do Félix Fischer, né? Eu sempre falo em todos os lugares. Félix Fischer que faleceu aí 1 mês e meio, né? 2 meses, mais ou menos. Né? Quer dizer, eu não ia ter. Eu trabalho onde eu trabalho hoje era onde ele trabalhava quando ele saiu do Ministério Público, né? Porque sempre me pautou assim a minha condição de vida, a minha carreira, né? E eu fui monitor do Fischer na faculdade, então em 91, em 90 e 91 e 92, né? Às vezes dele, às vezes do Andretta. Depois voltei a ser dele, é porque a cada meio ano mudava o tutor do monitor, né? Mas eu me lembro que eu dei aula lá, porque daí o Fischer pegava e passava um ponto e dizia, boy, hoje vai ser contigo. Então no semestre a gente dava umas 2 aulas. Então ali que eu peguei gosto pela coisa, sabe? E esse tempo todo que você vem dando aula de parte geral, né, normalmente dogmática, enfim, você no teu dia a dia, enquanto membro do Ministério Público, e você como professor, consegue compatibilizar a teoria e a prática, ou acontece às vezes de você em sala de aula falar alguma coisa e depois na prática não conseguir aplicar exatamente naqueles moldes, daquela forma? Entende o que eu quero dizer? Você consegue tornar absolutamente compatível e coerente o teu discurso de sala de aula para o que se faz e para o que acontece num gabinete? Isso é possível ou isso nem sempre é possível? Porque, por exemplo, para nós advogados, não é sempre que isso acontece. Às vezes eu estou dando aula de dosimetria e eu digo, olha, isso aqui eu uso uma tese assim, mas me parece que pode ser assado, né? Então, às vezes a gente tem essa divergência ali. Como é que isso é para você? Eu não tenho divergência com o que eu penso sobre o direito penal academicamente naquilo que eu escrevo dentro do MP. Não acontece isso. O que acontece muito é a impossibilidade de o que eu penso academicamente ser colocada num processo em relação ao que vai subir para o STJ no meu trabalho, que já é o trabalho de muitos anos, né? Por quê? Porque tem as barreiras recursais. Tem orientações do STJ que eu acho absolutamente tortas do ponto de vista acadêmico e na faculdade, no escrito, e mesmo na hora de estudar, eu sempre li e vi o contrário, entendeu? Só que tu não tem como mover. Tem, por exemplo, uma súmula 83 que barra tudo que é contrário ao que está consolidado no STJ, eu não tenho o que fazer, entendeu? E são inúmeros temas, né? São inúmeros temas. Será que você sente a mesma coisa que eu e o Michel sentimos, que a gente já conversou várias vezes como advogados, que às vezes a gente fica um pouco frustrado no seguinte sentido? A gente, levar não, ver o cliente condenado, você não vai absolver todo mundo sempre, enfim, mas o que nos frustra é eventualmente você levar uma tese e ninguém enfrentar. E aí dizem outra coisa e falam, não, mas não é isso que eu tô dizendo. Aí eles, não, mas você tá querendo rebater, você tá querendo só revolver a matéria. Não, mas você não enfrentou a matéria. Eu quero... E assim, não sei se você que é do Ministério Público passa, mas como advogado posso te dizer que com certeza a gente passa isso, de não ver o enfrentamento de uma tese, você passa o processo inteiro e você não consegue ver enfrentado um ponto específico, principalmente como uma coisa muito dogmática, uma coisa de, sei lá, remissão na lei penal em branco, coisas muito assim, específicas de dogmática. Isso acontece com vocês também no MP? Demais. Console a gente. E de novo dentro do nosso cotidiano ali, porque naturalmente de novo, recurso para STJ. É decantada a ideia de que o STJ tem uma jurisprudência defensiva em relação à admissão de recursos. Ou seja, por exemplo, em relação, à súmula 7, todo mundo sabe que a hipótese de fato 1000 vezes está firmada no processo e vem a decisão dizendo que não admite porque tem que examinar a prova. Quando está firmada com clareza no próprio acórdão, qual é a hipótese de fato. Isso é comum para advogado e é comum para o Ministério Público. Por quê? Porque a atitude do STJ é a mesma. E por que é a mesma? Porque ele tem um volume colossal de recursos, né? E que daí a saída é essa, para fazer em uma página e meia, para dar conta do volume. E tem alguma coisa pior ainda. Com a inteligência artificial, a gente passa agora a ter ainda os filtros de inteligência até chegar num ser humano. Sim, daí... Né? Eu tenho visto as empresas dizendo assim, olha, como marketing, dizendo, aqui o atendimento aqui é humanizado, né? Garantindo um contato com um ser humano. Pô, a gente está agora num ponto em que a gente daqui a pouco vai ter que pedir para o STJ um atendimento humanizado. Pô, parece piada isso, né? Para Tribunal da Cidadania. Não. E falando na inteligência artificial, que era um tema que a gente queria debater com você também, Fábio, nesse ponto, como, assim, quando a gente pensa na inteligência artificial, né? Isso até eu estava pensando quando estava vindo aqui,
pensando nessa linha do que a gente discutiu lá no programa 2019, se for ver hoje é uma realidade completamente diferente, apesar de ser 6 anos praticamente, né? O que você vê, né? Pouco tempo e como isso mudou. Como isso mudou, porque você pensa, por exemplo, na criminalidade, né? Você tinha lá, talvez, o pessoal que fazia aquele cangaço novo, que tem a série Netflix lá, o pessoal fechava a cidade, explodia banco, só que agora não tem tanto dinheiro assim circulando, tem todos os mecanismos de segurança, a questão ficou mais tecnológica, lavagem de dinheiro com criptoativo, inteligência artificial sendo usado para aplicar golpe, enfim, né? E nesse ponto, assim, eu lembrei de uma, acho que a frase era do Paulo Busato, que ele dizia que o direito penal é igual ao Júnior Baiano, que o Júnior Baiano era o zagueiro da seleção 98 que sempre chegava atrasado para dar ripada. E nesse ponto, o direito penal, pensando na inteligência artificial, o direito penal, ele está pronto para enfrentar essa nova realidade dessa criminalidade altamente tecnológica, essa mudança, enfim, de tudo na sociedade, que a inteligência artificial em um ano já mudou muita coisa e ficou pensando no futuro. Eu acho que não é só o direito penal que chega atrasado. O direito é o Júnior Baiano. É o direito todo. Na verdade, o direito ele é um mecanismo de reação. E a palavra já indica o quê? Que tu tem que ter um contexto e um problema dentro desse contexto para enfrentar e a partir daí escolher mecanismos e dentre eles pode ser o direito penal, pode ser o direito administrativo, pode ser o direito civil ou até mecanismos que são interseções, né? Dos ramos do direito. Então não é só o direito penal que atrasa, todos atrasam. O direito ele é atrasado porque ele é mecânica de reação, ele precisa da cristalização de um problema. Né? Evidentemente que tu pode, numa sociedade com pessoas muito capazes, conduzindo instituições, prevenir. Mas não prevenir problemas, não aqueles que já estão acontecendo e eu não quero que se repitam. Prevenir quadros de mundo. Mas isso exige uma certa qualidade de condução institucional que não é só o Brasil que não tem, é o mundo que não tem. Porque a política toda está entregue a processos que levam às lideranças institucionais pessoas que não têm esse tipo de preparo. Tá? E a IA, ela para além da questão do... E veja, quando fala de novo cangaço, né, nós podemos pensar num neo-novo, né, num novo cangaço digital. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre a cidade de Cabedelo, né, no Nordeste, acho que na Paraíba. E os caras comandam todo o dia a dia da cidade a ponto de determinar toques de recolher, não ter um ser humano na rua a partir de tal horário, a partir das penitenciárias no Rio de Janeiro, Comando Vermelho usando o drone. Porque, veja, inteligência artificial tem de percepção, de negócio, inteligência artificial de internet e inteligência artificial autônoma. Tá? A de percepção é aquela que identifica movimentos com geolocalização, com rostos, etc. Né? Emula a visão, emula a audição, etc. Eles estão usando isso e estão fazendo uma espécie de Big Brother dirigido do presídio e que literalmente domina geograficamente toda uma cidade, ou a cidade inteira. E aí, a partir daí, infiltrações na Câmara Municipal, na Prefeitura. Foi uma reportagem do Fantástico. Entendeu? Então, isso é uma modificação de mundo brutal. E a gente vai assistir coisas assim absurdas em relação a isso para frente, sabe? Daqui a pouco tu vai ter impressão digital biológica e tu vai ter a possibilidade de pessoas, por exemplo, espalharem vírus. Tem um livro do Mustafa Suleyman chamado A Próxima Onda. Deem uma olhada nesse livro. Esse cara é um cara fundamental, porque ele é um dos caras que criaram o DeepMind, uma empresa que foi depois vendida para uma das grandes, das Big Techs. E ele é um cara profundamente inserido no ambiente das inteligências artificiais. E ele faz um livro catastrofista, mas não num sentido assim muito fictício, assim, não, de coisas muito reais que estão acontecendo. Quer dizer, a gente já tem controles por organizações criminosas diárias, já tem, eventualmente, já largam bombas com drones. Entendeu? Daqui a pouco tu vai ter uma identificação facial e daqui a pouco acerta lá o delegado de polícia ou o promotor de justiça ou o sujeito que quiser com identificação facial no andar da procuradoria. Isso aí não é nada Black Mirror, não. Isso isso eu ia agora. falar do Black Mirror, que antes a gente assistiu o Black Mirror e falava, nossa, uma coisa muito ficção científica. E aí foi caminhando nesses 6 anos, aí vários daqueles episódios ali se tornaram possíveis. Sim. Eu tava vendo uma notícia na CNN, não sei se vocês viram, faz algum tempinho já agora, que um cara que, acho que, onde foi? Em Hong Kong, se não me engano, que sofreu um golpe, que fizeram uma videochamada, ele e mais 5 pessoas da empresa.
E aí o CEO da empresa teria determinado que ele fizesse uma transferência. Ele faz uma transferência de 20 milhões de dólares, uma coisa astronômica, assim. E depois que ele faz a transferência, eles descobrem que ele era o único ser humano real da chamada. Os outros 5 eram imagens feitas por IA, com a voz, com enfim, Avatares. avatares. Não, E ele vai descobrir isso depois, e foi um golpe um gigantesco. dia eu recebi um colega advogado no escritório, ele estava contando que o pessoal chamou ele para dar aula. Falou, não, você não precisa vir aqui, você escreve, a gente grava a sua voz e o seu, e o avatar seu vai dar na aula. Não vai nem mais precisar a pessoa gravar a aula. Você ir lá, não, você escreve o que você quer falar e aí vai aparecer uma pessoa assim... Quem tá nos assistindo nem sabe se somos nós que estamos aqui. Olha. Ou se são os avatares. Eu vou criar um avatar magro, parado, mas moreno. você vê- Tá aí, ó, quero ver como é que tu vai descobrir. A loucura. Mas a história da guerra da Ucrânia é a maior prova disso. É uma guerra de drones hoje. É. E a loucura toda é que diz que a Ucrânia virou, depois que eles se ferraram tanto, eles viraram a maior autoridade no mundo de tecnologia no antidrone. E daí o Irã vendeu um monte de drone para a Rússia e hoje a Ucrânia vende drones pro Irã, se defender dos Estados Unidos. Você vê a loucura de tudo isso que está falando do drone, da identificação, enfim, da detecção de calor de corpo, tudo isso já está acontecendo numa guerra. Tem uma empresa americana que já comercializa. A pessoa morre, aí tu tem uma série de arquivos de voz, vídeo e todo o conjunto de pensamento de alguém que é rastreado da hora que acorda, da hora que vai dormir. E fora isso, todo o funcionamento do corpo a partir daí também durante a madrugada. Então daí é 24 horas o monitoramento. Então a partir daí o algoritmo te conhece como ninguém te conhece. E a empresa ela consegue então fazer com que o sujeito que já morreu fale contigo, etc. Para quem deseja essa memória, é um negócio. No Black Mirror tem uma que daí isso acontece e daí vai aumentando o preço, né? É muito interessante é muito isso aí. interessante. Na verdade, ela tá entre a vida e a morte, a mulher. E aí eles cobram dela do marido dela, né? Para que ela consiga ali sobreviver. Só que daí, sobrevive 6 meses, daí daqui a pouco ela começa a repetir uma propaganda. Ela começa a fazer propaganda. Porque ela tinha um programa, ela tava pagando um plano que era um plano que não era o mais como top. tipo do YouTube, que entra uma propaganda no meio, vamos dizer assim, né? Aí, então a gente tá conversando aqui, daqui a pouco ela assim, fraldas, baby, enfim, ela lança assim uma propaganda daquele tema, né? Aí o marido fica todo constrangido e tal, vai reclamar com a empresa, eles falam, bom, você tem que subir o plano. E aí começa, né? Começa uma extorsão, né? Exato. Esse episódio é muito interessante. Fabinho, e agora ao invés da gente ir para o futuro e falar de IA, vamos voltar um pouco no passado. Eu queria que você fizesse um exercício de memória e pensasse lá no Fábio pequenininho, como diz o professor Raimundo, pequenininho, cabeçudo. Lá quando você nasceu, conta um pouco da tua infância, onde que você nasceu, onde que você cresceu, quando que você mudou para cá, enfim, e o que você traz daquele Fábiozinho lá, hoje enquanto professor e procurador de justiça, o que você consegue enxergar ainda naquela criança hoje, no Fábio de hoje? Bom, eu nasci em 1970, né, em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre. Morei no chamado Parque Minuano, perto do Sarandi, que é uma zona bem periférica. É uma zona que corresponderia em Curitiba. Corresponderia talvez lá o Portão, mas o Portão lá para cima, lá perto da igreja do Portão, mais ou menos isso, assim, uma zona mais distante, quase uma espécie de microcidade dentro da cidade, sabe? Eu saí de Porto Alegre muito cedo, eu saí com 9 anos de Porto Alegre. Cheguei aqui num julho de 79, no inverno, né? E o inverno não só a estação do ano, como o inverno no sentido das amizades, etc. Isso é uma coisa muito complicada, né? Mas depois foi bom, enfim. Sempre tive facilidade de fazer amizade, de estar circundado de pessoas, né? E eu não tenho nada de muito... A minha infância foi feliz. Pô, meu pai e minha mãe, família bem estruturada, né? O meu irmão, hoje o meu irmão é falecido, mas enfim, meu irmão tinha 3 anos de diferença para mim. Minha irmã veio depois, né? Tenho 13 anos de diferença para ela. Quando ela chegou, já estava ali quase já fazendo vestibular e tal, né? E isso, sempre gurizada de baixo. A gente tinha um campo de futebol em casa aqui em Curitiba.
Né? Então a gente jogava bola ali, via gente do bairro inteiro. O Fábio, assim como o direito penal, é meio Júnior Baiano também. Que eu já joguei futebol com ele é meio agressivo. O pessoal reclamava. Meio violento. Chega atrasado e é violento. Escola gaúcha de futebol. Pô, larguei o futebol aos 39, foi uma pena, viu? Um talento que o mundo perdeu. O joelho e tornozelo do pessoal agradece, então. E o meu, né? Né? E agora vamos botar um pouco fogo no parquinho aqui, que a gente queria te ouvir a respeito do STF, que ultimamente tem sido muito criticado, né? Na gravação desse programa ainda está sendo discutida a questão lá da suspensão do projeto de lei da dosimetria, enfim, mas não especificamente sobre isso, né? Que pontos, assim, você acha que... Quais são os pontos que apontam... Por que o STF entrou nessa crise? Quais foram, enfim, os atos, na tua visão, do STF que fizeram que ele entrasse nessa crise, né? E se você fosse contratado para ser o gestor de crise do STF, tivesse que montar eu tô aqui e vou falar para vocês que vocês precisam sair desse problema. O que o Fábio Guarani faria? Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, é bastante discutível se a gente teve um STF tão melhor do que a gente tem hoje. Porque o que talvez nós não tivéssemos é a transparência de informação que tu tem hoje a partir de uma revolução que foi a revolução da internet, e a partir daí o acesso a informações e a possibilidade de qualquer um produzir informação, né? Inclusive coisas que não são consistentes, mas enfim. Isso fez com que tu não pudesse mais controlar os mecanismos de transmissão de informação. A mídia, muito tradicional, evidentemente, quando tu tinha 3, 4 veículos, é muito fácil tu chegar no presidente ou no diretor da empresa e dizer não faz isso ou veicula aquilo de outro modo, e tu ter um certo concerto de interesses que faça com que muitas coisas não apareçam. Isso é uma impossibilidade nos dias de hoje. Tá? Então, se a gente pudesse escrutinar o nosso STF há 30 anos e há 20 anos, será que ia ser muito diferente com os mecanismos de verificação que nós usamos hoje? Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante. Tá? Agora, de outro lado, a ideia de que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, ela se desfez. Ela se desfez justamente porque quando eu tenho um mundo em que a verdade são acordos e a disputa de narrativa é aquela que vai definir o que aconteceu e não um fato externo e objetivo no mundo, a partir daí as pessoas que não são honestas não precisam mais parecer honestas. Porque tu entra num vale tudo em que as guerras de narrativa elas permitem que o sujeito desonesto seja desonesto na cara dura. Tá? Eu acho que isso é um padrão que faz com que tu tenha nas escolhas, eventualmente, das pessoas que vão ocupar cargos-chave, e os ministros supremos, naturalmente, são a cúpula do judiciário brasileiro, isso é absolutamente cargo-chave, né? Essas escolhas já não sejam mais escolhas que devam se pautar por um critério assim de fineza dogmática, de mérito, de qualidade intelectual elevada. E não é só o judiciário, se tu olhar o parlamento brasileiro, é a mesma coisa. Se tu pegar a nossa... E olha, não é muito distante isso, 88, pega a Assembleia Nacional Constituinte, pega as cabeças que tinham naquela Assembleia e eventualmente tu vai olhar um volume de qualidade naquilo ali que não existe. Por quê? Porque tu tinha que ter uma certa capacidade, por exemplo, para o discurso que te tornasse admirável, uma certa qualidade intelectual jurídica, de formação jurídica, que te tornasse respeitável. Tão respeitável que o cara chegaria lá no Senado e o opositor, ele não teria como desconfiar da tua idoneidade e da tua capacidade, embora pudesse discordar de ti nas tuas ideias. Agora não. Agora tu tem um tipo de arguição que é agressiva. Tu tem um desrespeito absoluto em relação ao cara que está ali. E, por outro lado, tu tem alguém que está ali indicado com critérios que são critérios pessoais. O cara foi advogado do presidente, o cara foi advogado do partido. Isso não é conteúdo para te levar a uma cadeira do Supremo. E tem outra coisa. Não adianta ter qualidades intelectuais se não tiver qualidade moral. Agora, como é que tu vai achar o que é uma qualidade moral num mundo que relativiza tudo? Entendeu? Por isso que eu tô te falando, o nosso Supremo é só um efeito
muito visual, muito visível, muito assim nos olhos de todos. Ele é só um efeito do jeito de viver nosso. É um jeito de viver desqualificado, é um jeito de viver que despreza a existência de uma verdade, é o jeito de viver em que verdades são disputas de narrativas, e aí a partir daí vale tudo. E é isso que está acontecendo no Supremo. Entendeu? Então, em parte, pode ser que não seja muita novidade, só a gente que não soubesse. Por exemplo, no período do governo militar, evidentemente que eu tinha um Supremo contido. Né? Quem leu Tanques e Togas, que é um livro genialíssimo, vai ver que ministros se opuseram, saíram. Tem um ministro que abandona o Supremo no meio de uma sessão. Não é a sessão, ele abandona o Supremo. É muito interessante aquilo ali. Então, quando um Supremo está todo ele manietado, é evidente que devem acontecer decisões absurdas, mas daí tu tem uma imprensa também manietada. Mas já aconteciam absurdos? Certamente. Mas não tem... Bom, vamos pegar o habeas corpus dado por delegado Fleury, quando na época era obrigatória a prisão a partir da denúncia por homicídio. Tá? E o Supremo nega, e o Congresso o que faz? O Congresso cria uma lei em que acaba a prisão obrigatória por homicídio. E aí o Supremo concede o habeas corpus. Quer dizer, eu não sei em que medida isso hoje seria escandaloso. Na época foi também, mas quero dizer que essas coisas sempre aconteceram, sabe? E é isso. Agora, a falta de qualidade, ou pelo menos de parecer qualificado, como a mulher de César, isso eu acho que é uma marca dos dias de hoje. Tá? Posso engatar essa pergunta? Claro. Minha curiosidade, o Fábio professor, tem alguma decisão do Supremo de direito penal que o Fábio olha e fala, não, o Supremo aqui errou, que vem na tua mente, assim que você olha, não, o Supremo... Não, eu acho que é meio um lugar comum hoje toda a condução, por exemplo, do inquérito de fake news, um inquérito sem objeto, um inquérito tem anos, um inquérito em que vão se enfiando fatos ali que a rigor sequer tem conexão um com o outro, um inquérito em que o investigador toma decisões, um inquérito em que o investigador em parte é vítima. Baseado num regimento interno, não numa lei. Baseado numa torção do regimento interno. O regimento interno fala da competência do Supremo para fatos praticados dentro das dependências. E dentro das dependências num sentido físico. E tem mais. Para fatos praticados, me parece, por alguém que está sob a competência do Supremo enquanto sujeito ativo de crime, não enquanto vítima. Pô, enfim, assim, em menos de 30 segundos tu coloca 6, 7 aberrações do ponto de vista de processo penal. Mas aberrações, entendeu? Então, enfim, agora, tudo é narrativa, né? Não existe uma regra. Existe o que tu quiser da regra. Então... Fábio, eu sempre vejo você muito, desde 23 anos atrás, quando eu fui sua aluna de Penal 1 na faculdade, eu sempre vi você muito apaixonado falando de direito penal. E é uma coisa, talvez, se eu sou professora hoje, é por sua causa. Porque você tem um entusiasmo de falar bonito, assim, que contagia mesmo e faz com que os outros se apaixonem pelo objeto da tua paixão. E isso até hoje. Eu comento com os outros que você é professor por vocação mesmo, porque é uma coisa impressionante, né? O tesão que você tem de entrar em sala até hoje e tal. Mas se você não tivesse isso com direito penal, o que será que você seria? Sabe que eu tinha visto essa pergunta, sabe? E eu pensei nela, porque eu acho que eu ia ser professor. Eu talvez ia ser professor... Você tá roubando um pouco provavelmente resposta, professor de história. Ah, bom. Tá? Professor de história. Tem muita coisa que eu acho que eu ia gostar de fazer, tá? Eu sou formado em administração de empresas, tá? E dentro da administração eu gosto muito do marketing. Eu gosto de venda. Tá? Eu fui 2 anos ali diretor da FEMPAR, da Fundação Escola do MP, e eu curti, alguns aspectos são mais difíceis de levar na gestão daquilo ali, e outros são muito legais. E o aspecto relacionado à identificação do teu público, a maneira de tu propor o produto para o teu público, eu gosto disso aí, eu gosto do marketing. O marketing é uma coisa muito legal, a publicidade é um negócio muito legal, são coisas que eu ia gostar de fazer. O que mais? Eu acho que eu ia gostar de coisas assim meio inusitadas, eu ia gostar de arqueologia. Eu ia gostar muito de arqueologia. Eu sou muito ligado à história, sabe? Eu adoro história. E aí, eu acho que ia ser professor. Filosofia eu gosto, mas mais história. Fugindo um pouco aqui, administração, fez junto com o direito, o que aconteceu ali? Por que essa divisão? Porque são situações um pouco, me parece, né? Você vai para o Ministério Público, que é um órgão público. E aí você faz uma administração de empresas que é aquela coisa um pouco mais solta, inovação.
crescimento, marketing, o que você não tem esse convívio na função pública. Como que foi esse período? Por que a administração junto com o direito teve algum momento que se ficou dividido e aí acabar parar no Ministério Público, essa trajetória aí? A gente entra muito cedo na faculdade, eu não sei exatamente de onde surgiu a ideia de que eu queria ser advogado tributarista, tá? E aí a combinação dos dois cursos era ideal, porque tu conhecer uma empresa e do outro lado trabalhar o direito faria de ti, na minha cabeça, e não estava errado, isso aí, uma intuição era correta. Mas daí veio o Fischer, já no segundo ano da faculdade, e o Fischer me deu o direito penal, eu me apaixonei por direito penal, comecei a achar genial aquilo ali. E eu larguei naquela hora e daí eu completei a administração, porque eu não gosto de largar no meio os troços que começam. Porque a administração é um curso que tem um problema. Tu estuda um pouquinho de tudo. E nada a fundo, evidentemente que depois tu pode fazer especializações, o cara vai ser um administrador financeiro e ele vai mergulhar naquilo, evidente, mas o curso ele é um pupurri. Tu tem um pouquinho de psicologia, um pouquinho de teoria geral econômica, um pouquinho de marketing, de recursos humanos, de organização e métodos, sabe? Então e até é útil, sabe? Eu uso isso até hoje. Foi muito útil para direito penal econômico. Quando eu entrei no PPGD do Unicuritiba, a minha matéria passou a ser penal econômico, eu sempre fui professor parcial. Eu tive que me virar com penal econômico, que era uma coisa que eu não lidava com aquilo ali. E aí a faculdade me ajuda demais até hoje. Porque eu entendo o que é uma empresa, sabe? Direitinho, pelo nosso convívio lá, até por... Claro que eu não tive grande experiência nisso, porque eu me formei e já entrei no Ministério Público, mas eu, por exemplo, fiz estágio numa companhia de petróleo, na Atlantic. Né? Hoje não tem mais, né? Aqui no Brasil, já tem fora. E, Fábio, se você pudesse Tu vê escolher... que fazer estágio na Atlantic é uma coisa antiga. Mas o meu tio tinha um posto Atlantic. Se você pudesse escolher um artigo do Código Penal ou do Código de Processo Penal para extirpar ou para mudar numa canetada só, o que seria? Tem Pô, eu falei há alguma coisa pouquinho que te das incomoda? vítimas, né? O 387/4, que trata das condenações da fixação por parte do juiz do valor da indenização, fala valor mínimo. Por que valor mínimo? Porque essa timidez, entendeu? É uma coisa tão engraçada, porque o crime é justamente a agressão mais severa. Aí tu vai fixar valor mínimo. Quer dizer, tu tem mecanismos de processo penal, por exemplo, na Espanha. Na Espanha há 30 anos, tá? O processo penal ele comporta uma atuação adesiva, parecido com o assistente da acusação, em que a instrução já é a instrução da reparação do dano. Mas isso há 30 anos. E nós, assim, timidamente, a coisa aí de 15 anos, colocamos lá que o juiz fixará valor mínimo. E até hoje existe uma cultura dos juízes de acharem que isso não é um problema da vítima, que o problema da vítima é ela que busque né? Diz ali, os juízes que dizem no acórdão, assim, olha, e fixa o valor até porque poderá buscar. Mas vem cá, Tima, tu fez a instrução inteira do crime, entendeu? Mas o código também ajudasse mais, já que era para botar um interesse da vítima de maneira tão explícita como a reparação ex delito, botasse, fixará a reparação do dano de uma maneira explícita. Tu vê? De novo, a jurisprudência do STJ, não, mas o MP tem que pedir. Não, mas daí ele tem que botar o quanto. Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pra que tu vai pedir se tu tem um crime que gerou dano? Tu tá narrando da denúncia o seu dano. Então, pera um pouquinho. Tu tem que daí pedir, olha, teve esse dano que eu narrei, viu? Eu quero que repare o dano. Porra. Precisa mais do quê? Mas não te parece aí também o cara que... sai com 15 anos de cadeia e daí ele tira a indenização e manda o cara buscar no cível. Eu troço incoerente, sabe? Mas isso eu acho um problema. Mas não te parece também, né, essa questão da vítima, que isso está sendo discutido para achar um lugar para ela no processo? Porque, por exemplo, algumas semanas atrás eu vi um informativo do STJ lá que eles permitiram a interposição de um recurso pela assistência à acusação, que se você for olhar a letra fria da lei, não era permitido. Agora eu não lembro qual era o recurso, não lembro de cabeça. E aí o STJ considerou, fez uma interpretação extensiva lá, agora eu não lembro se era um recurso em sentido estrito, não lembro qual que era a questão. Mas assim, a impressão que eu tenho é que, digamos assim, há um incômodo para tentar achar o lugar da vítima no processo penal, na ação penal pública, porque você tem o Ministério Público, que domina a ação, e aí a vítima é um assistente. E o próprio nome já fala, é o assistente. Ou nem é assistente. Assim, daí, por exemplo, tem a questão da Maria da Penha, uma decisão recente do STJ, tem aquele artigo 20 da Lei Maria da Penha, que fala, olha, a vítima vai ter direito a uma assistência jurídica.
E aí ficou aquela discussão, mas a assistência jurídica é um assistente de acusação ou não é? Porque se for, tem que habilitar. Se não for, aí o STJ entendeu que pode atuar sem habilitação. Então, o que te pergunto qual que é a posição que você vê como uma ideal de uma vítima num processo de uma ação penal pública ladeando o Ministério Público, talvez? Qual que seria? Como que seria, na tua visão, isso? Vê, essa é uma... Eu até eu tenho uma fala bem já antiga sobre isso aí, porque uma vez aconteceu um fato que é real, que eu abro a fala quando eu faço essa exposição, que é um telefonema. Eu estava na procuradoria, me ligou uma repórter na época da Gazeta do Povo, e ela disse assim para mim: doutor, a gente está fazendo uma reportagem aqui, queria saber com o senhor qual é que é o contato que vocês fazem com a vítima, assim, tempos depois do crime, uns meses, anos, às vezes depois do crime, qual é que é o tipo de trabalho que vocês fazem com elas? Qual que é o trabalho que o senhor faz com elas? Eu falei: eu nenhum. Aí eu vi um silêncio lá do outro lado, e eu corri rápido e disse: e nem meus colegas. E ela falou, e continuou o silêncio, eu falei: e ninguém no ocidente do mundo. Tá. E ela falou: então vocês só falam com a vítima então ali antes do processo ali? Eu falei: também não. Nem eu, nem os meus colegas, nem ninguém fora, e nem durante. E daí eu desliguei o telefone e disse: tem uma coisa errada e não é com ela, é com a gente. E de novo, porque é muito comum se dizer, numa retórica antiga, o processo penal é para a sociedade e o processo civil é para a vítima. Como se a vítima fosse um marciano numa sociedade de terráqueos. Porra, é evidente que o processo penal transcende os interesses da vítima, e aí a gente começa a achar um lugar. O lugar, ele vai ser achado na perspectiva de tu ter clareza de que o processo penal, ele naturalmente opera para resolver um caso e, sendo o caso, prevenir novos ataques com uma sanção. E, portanto, essa mecânica de prevenção geral positiva com efeito comunicativo, isso transcende muito os interesses da vítima, porque, na verdade, isso diz com todo o interesse do tecido social. Todo ele tem interesse em evitar um novo delito idêntico àquele que a pessoa sofreu. Mas é evidente que essa pessoa que está ali encarna, como ninguém, o sofrimento derivado daquele crime. Então é evidente que o direito penal e o processo penal tem que olhar para ela e não retirar ela ou extirpar ela do tecido social como se ela fosse um estranho dentro do tecido social a quem interessa o direito penal, quando ela, dentro do tecido social, foi quem sofreu o ataque. Tu entendeu? Então, que tem que ter um lugar para ela? Evidentemente que tem. Segundo, que ela esgota nos interesses dela os interesses do processo penal e do direito penal? Também é evidente que não. É porque ela pode, às vezes, ter perdoado e nem querer aquilo e vai continuar. Pronto, então... porque tu tem um interesse que transcende o interesse dela. Agora, tu não pode ter um direito e um processo penal cegos à existência dela. Como era quando eu entrei no Ministério Público, em que a vítima era trazida na mesa para prestar informações na condição de informante. E no mais, o senhor busca seus direitos na vara acima. Como assim? Como assim? Pois o sujeito encarna todo o sofrimento do crime, que é o objeto da discussão do processo penal. Bom, e aí eu fui estar atrás de toda uma história da vítima no direito penal e no processo penal. Então, assim, de uma maneira muito rápida, eu só quero te dizer que nós temos um conceito de bem jurídico que deve abrigar a vítima. Bem jurídico não é um objeto que eu protejo. Eu não protejo a honra na calúnia. E nem protejo a integridade física na lesão corporal. Eu protejo a vítima, que dispunha e usava da sua honra e deixou de usar. E já não consegue usar agora do jeito que usava antes. Ou uma vítima de lesão corporal que nutria uma relação de disponibilidade com a sua integridade física e podia ir correr no parque. Agora não pode mais porque sofreu aquele agravo, aquele atentado. Entendeu? Então, não uso mais de um bem como eu usava antes. Os bens jurídicos não são coisas que o direito penal protege. Existe sempre um ser humano por trás. O conceito de bem jurídico, ele eclipsa o ser humano. Ele é como a lua na frente do sol, que não deixa enxergar que é um ser humano a ser protegido aí. Aí tu começa a achar que a relação única que existe no processo penal, no direito penal, é a relação do Estado com o réu. O réu não é o único ser humano do palco cênico ali. O palco cênico, ele tem a vítima também presente, né? E ela tem que ser contemplada. Agora, como a gente acha essa sintonia fina, isso não é naturalmente uma coisa muito simples. Me parece que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem fixado parâmetros para a gente enxergar o papel da vítima. Primeiro, o lugar da indenização é o processo penal. Isso tem sistematicamente aparecido nas condenações que o Brasil, inclusive, sofre, essa altura mais de 20, quase 30, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um direito à fixação solene da verdade por parte de uma agência imparcial. A gente falou há pouquinho. Esse também é um direito que aparece ali. Enfim,
eu acho que esses dois parâmetros são parâmetros importantes para que a gente enxergue o papel da vítima no processo, tá? A gente deve entender que a ação nem sempre foi pública. A gente pode ir ao Michel Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, né? Em que ele trabalha o momento em que o Estado sequestra o réu para si e confisca a vítima da cena. Então ele fala do sequestro do réu e do confisco da vítima. Né? De um crime que era resolvido num direito penal de fase de vingança privada, de raiz bárbaro-germânica, com mecanismos em que a vítima instava a solução, ou ela se vingava, a faida, ou o infrator comprava a sua paz de volta, Vergelt, né, que é o preço da paz, é a compra da paz, o resgate da paz, ou um duelo. O duelo, inclusive, que é um mecanismo de descoberta da verdade que dá origem ao sistema acusatório. Né? É um processo de partes, né? E aquilo então se desfaz em torno de 1100, 1150, tá? A Verdade das Formas Jurídicas é uma referência do Michel Foucault e outro muito bacana é a Sociedade Feudal do Marc Bloch. Então naquele momento se publiciza o processo penal. E essa publicização depois no século XIX, com um conceito de bem jurídico em que o direito penal passa a ser uma ordem protetora de coisa e não de pessoa, extirpa de vez a vítima. E agora realmente tu foi muito preciso na tua pergunta quando tu diz assim, pô, dá a sensação de que nós estamos buscando um lugar, há um incômodo, e é isso mesmo, porque há uma evidência da necessidade do resgate da vítima, o mundo inteiro tem países com estatutos da vítima. Eu não sei porque o Brasil está atrasado nisso, mas o Brasil não se preocupa com vítima, né? Evidente. Então o Brasil é atrasado nisso, porque aqui na Argentina já tem o Estatuto da Vítima, entendeu? Então tem uma declaração universal de direitos da vítima, e a gente se lixando para isso. Mas enfim, melhorou um pouquinho de 2010 para frente, tá? Esse papel ainda ele vai ser decantado numa sintonia fina, mas tem parâmetros. Um parâmetro é a indenização, outro parâmetro é uma declaração solene de verdade. Agora, evidentemente que enquanto a gente achar que a verdade não existe, e fazer esse transporte canistro da filosofia pro direito penal e pro processo penal, vai ficar difícil daí atender a Corte Interamericana de Direitos Humanos, olha só. A gente não consegue atender uma Corte de Direitos Humanos. Bom, agora a gente vai entrar num quadro que não existia em 2019, que quando a gente entrevistou você, Fábio, lá atrás, em 2019, não existia esse quadro chamado interrogatório, que não existe direito ao silêncio, então aqui você vai ter que responder, e é uma resposta mais de bate-pronto, né? Então esse formato mais de resposta rápida e sem você pensar muito, assim, tenta se comprometer com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos começar... Que nem na análise, quando faz análise. Não que você faça, não que você faça. Seu bem conhecido. O cara periga chorar, né? Vamos lá. Um livro não de direito, não vale de direito. Um livro que te marcou. Olha, do ponto de vista emocional, tem um livro chamado Dora Bruder, curtinho. Patrick Modiano, inclusive ganhou um prêmio Goncourt, tá? Esse é um livro muito bonito, ele é um livro que te emociona a ponto de tu chorar, ele toca emocionalmente. E um livro genial, também na ficção, do outro francês, outro Michel, o Michel Houellebecq, A Possibilidade de uma Ilha. Esse é um cara, esse escritor é o escritor francês mais polêmico, atual, né? Os dois são escritores, mas o Michel Houellebecq, especialmente porque ele, nesse livro, ele faz uma espécie de crítica social a partir do trabalho dele espetacular. Eu não vou entrar em detalhe, né? Se é bate-pronto, não dá para fazer resumo, né? Eu não sei se tem que fazer a sinopse ou não. Não precisa. Se quiser, pode, mas não precisa. Só fazendo esclarecimento, o pessoal tá vendo a gente, a Marion não bebe mesmo. Tá, o vinho já tá quase em Não, tô aqui. Porque o pai da Marion, ele assiste o programa, ele fala pra ver que eu não sirvo ela e depois que eu tomo todo o vinho, né? Então, é que ela não bebe. Eu vou fazer um parênteses. Eu tô sem inveja dele. Se tivesse aqui, ele tava matando o garrafa. Sem dúvida nenhuma. Mas sabe que ontem eu sustentei no tribunal, falei pro Fábio, e aí saí e falei, vou tomar um drink. Michi, eu acho que me doparam ontem. Eu juro, não sei o que aconteceu, porque eu tomei um drink pequeno e me bateu de um jeito. Você comeu antes? Talvez seja isso. Então, não algo sabe beber, aconteceu. Né? Aí hoje eu tô devagar para não ter um problema, pouco, porque né? hoje eu tô com câmeras. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Um conselho que você dá pros outros, mas não segue. Parar de gastar tempo do teu dia no Instagram. E nos short vídeos do YouTube. Um filme que você indicaria para todo mundo, se pudesse. Tem tanto filme maravilhoso, né? O Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore. Esse filme é um filme que ele é lírico, né, na amizade e lírico na saudade. É um filme sobre também saudade, né? Um outro italiano, A Vida é Bela. A Vida é Bela, que é um filme espetacular que trata da guerra sob o olhar, eventualmente, de uma criança, sob o olhar lírico de um pai amoroso e transforma o ambiente de guerra numa poesia. São um dos filmes mais geniais, assim, do cinema. E O Ladrão de Bicicleta, Vittorio De Sica, 1948. Esse filme é um filme para direito, tá? Esse filme é um filme para direito, né? Então o cara cuja bicicleta é furtada e a chance de trabalhar desaparece, e daí depois como é que ele vai fazer? E aí o final do filme é impressionante. São 3 filmes. E esse último tá no YouTube. Ah, é? Facinho de ver. E uma coisa que você acreditava quando tinha 20 anos, mas não acredita mais? Olha, internacional? Né? além do... Pô, esse eu incrivelmente não perdi a fé nele. Cara, eu tinha muito idealismo. O Ministério Público, né, que é o nosso casamento, a nossa carreira, a nossa vida, né? Eu achava que podia mudar o mundo com o Ministério Público. Até porque quem estava na faculdade em 88, 89, 90, achava isso. Foi o momento em que a Constituição criou o Ministério Público. O Ministério Público ele aparecia como sendo um órgão assim em que se colocavam todas as esperanças. E ele foi bem, mas ele não pode tudo. Entendeu? Isso não é uma desilusão. Né? Para quem entra no Ministério Público tem que ter clareza do seguinte, tem que fazer o seu. E talvez até, combinando com o que a gente falou há pouquinho, é importante que ele não possa tudo, porque tu tem que ter um mecanismo institucional de freio. Como eu falei, de repente, eventuais erros podem ser corrigidos por outra instituição, tá? Então, isso não é de todo ruim. Agora, de outro lado, tu tem que ter clareza que tu tem que fazer o teu. Então, obrigado a fazer o teu. Sua vez. Uma música que você escuta no carro, escuta sozinho, ou um ritmo, ou uma banda, ou um cantor, um tipo de música. Puta, eu ouço muito música italiana, muita música gaúcha, né? Milonga. Hoje, porque tá chovendo, assim, esse dia horroroso, dá pra ouvir um tango também, que eu gosto muito, sempre gostei de tango. Eu ouço de tudo. No carro lá tem desde o Santana até o Eros Ramazzotti, de tudo. E algo que você jura que vai começar a fazer amanhã, mas nunca faz? Limpar meu armário. Eu achei que você ia Limpar falar. meu armário ali Eu achei que você ia falar, reformar minha cozinha. Bom, reformar minha cozinha também. Fábio... Reformar minha cozinha também. É que eu sou o cara mais lento do mundo para tomar decisões. É verdade que quando eu tomo eu não volto atrás, mas é um negócio que quando você pensa fazer uma reforma, você morando dentro de casa. Eu já quase falei, Fábio, deixa que eu faça a reforma na tua cozinha. Não, você então. Botar na mão de alguém, diz, ó, mas ele vai morar em outro lugar, só me deixa voltar para cá quando estiver pronto. Eu preciso de um gerente. Aquele mesmo que tu queria pro STF, eu preciso pra minha cozinha. Gestor de obra. Uma gestão de crise para cozinha. Isso, um gestor. Exatamente. No caso lá de casa já tá um gestor de crise. Agora a gente quer ouvir 2 sonhos. É bonito que eu volto no tempo. Parece a máquina do tempo daqueles filmes que a gente via quando era o Dr. Smith, sabe? Sei. Fabinho, 2 sonhos. Um que você já realizou e o outro por realizar. Cara, eu queria dar aula. Eu queria dar aula e queria ser promotor. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu pensei nessa pergunta, é uma pergunta interessante. Eu muitas vezes sonho querer ter um sonho, tá? E isso é uma coisa perigosa, porque o ser humano é um ser desejante. A falta do desejo é a depressão, né? E só não tenho isso porque, na verdade, os meus sonhos, eles são sonhos que não é que eu realizo eles todos os dias. Eu gosto do que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu continuo gostando de ser promotor, eu continuo gostando de dar aula. Eu gosto, me realizo. Terça-feira dei uma aula que eu gostei de dar aula. Tava gripado, ontem. Tava gripado, tava ruim, mas foi uma aula que eu gostei dela, tá? Não sei se os caras, tomara que eles tenham gostado também, mas eu gostei. Às vezes a gente sai da sala e sente que foi mal, às vezes a gente sai da sala e sente que tava legal. E eu fico feliz, isso me dá felicidade, entendeu? Então o meu sonho, ele se realiza cotidianamente, mas eu sonho ter novos sonhos, porque eu não vejo muito assim... Eu faço coisas que eu queria fazer. Agora, eu tenho mais 40 anos aqui de caminhada, né? Então isso me aflige um pouquinho. E um medo? Cara, o medo, eu vou te dizer, um medo bem contemporâneo, é não voltar a correr, porque eu tô com um problema de desgaste no joelho,
E até a gente tava conversando esses tempos e diz, pô, como é que tu não tem dor? Não é que eu tive. E eu tô parado e eu tô achando que o médico diz assim, não é mais pra tu correr. O cara falou pra mim. Eu falei, porra, mas eu corro desde os 13 anos, né? É parte do meu dia a dia, né? E aí eu tô preocupado muito por correr. Esse é o meu medo. Eu tenho medo disso aí, porque eu tenho medo disso aí. Me incomoda isso aí. A corrida chega uma hora, é uma relação abusiva, né? É. Porque ela te machuca e você ainda quer continuar ali, Depois né? que ele falou, eu já fui 2 vezes. Nas 2 vezes, depois ficou tudo inchado. Mas eu falei pra ele com uma cara tão desesperada, disse, mas é sério, a ponto que ele chegou pra dizer, eu não sou teu pai, eu sou médico. Então, Pode se me quiser desobedecer. correr, tu corre. Já me tiraram dos campos, agora querem me tirar da corrida. O cara falou desse jeito pra mim. E você já falou um pouco da tua infância, né? Mas um recorte, assim, de uma memória de infância. Eu jogando bola lá na praia, no Pinhal. Eu chegava às 10h30, saía 2 da tarde, jogava 4 horas de futebol seguido, uma coisa maravilhosa. E se você pudesse definir numa palavra? Se definir numa palavra, pô, essa é boa. Eu tenho uma consciência do tempo. Do que foi, do que vem. Eu tô sempre situado no tempo. Eu nunca tô no dia. Eu tô sempre no tempo, no fluxo do tempo, com clareza do que veio, clareza do que vem, sabe? Uma consciência do tempo. Não, eu quero explorar mais isso. Como assim você nunca tá no hoje? Num sentido ruim ou bom? Porque pode ser Isso dia isso traz as duas coisas, né? Isso traz toda a perspectiva com o que ela tem de bom e de ruim e traz todo um balanço com o que ele teve de bom e de ruim. E eu sempre tenho isso. Eu nunca consigo me divorciar disso. É contínuo essa coisa, assim. Eu tô sempre situado num fluxo, assim, claro, assim. É uma coisa meio esquisita. Você entender que você agora é um fruto de um processo passado, digamos É que assim. tem gente que vive o momento de uma maneira tão plena. E eu não faço isso nunca. Eu tô sempre preso num fluxo de tempo. Entendeu? Tem coisas que eu sempre pensando no que vem lá, sempre pensando de por que é assim. Nunca é só. E estar só no momento é bom, porque é uma espécie de libertação. E eu não faço isso, eu não consigo isso. Mas eu me pergunto se tem gente que vive assim. Só no momento deve falar, porque é impossível você não ver alguma... É que é complexo, porque é um viver como se não houvesse amanhã, com grande chance de que há, né? Exatamente. Não, o cara não pensa, é justamente a habilidade é não precisar pensar nisso. É ter a habilidade de não pensar nisso. E não é uma habilidade, na verdade, é um jeito de ser. Porque o cara não é alguém que diz amanhã, eu não vou pensar nisso. Não é isso aí. Ele já não pensa. Porque é um jeito de viver. É, que levado ao extremo, isso aí o cara não faz uma carreira, não faz uma família, não faz não nada, faz né? nada, não. Então, ele minimamente vai ter que pensar. E a ausência disso é uma falta de liberdade. Mas sabe, eu quero. Agora virou outra coisa, mas eu tenho pensado muito sobre isso, converso bastante com o Fábio sobre isso, porque agora, com a questão tecnologia, por exemplo, parece que a gente está sempre sequestrado do próprio presente, né? O celular, para mim, é isso. Para mim, é um sequestrador da presença, né? Em vários sentidos. Mais do que isso, ele é um distrator da presença. Ele distrai. Ele todo tempo produz uma distração da presença, né? E ele é uma fuga, né? Ele é uma fuga você tá no contínua. momento, eu tô numa fila para ser atendido para fazer um exame. Você não para ali para observar o que tá acontecendo, você fica olhando o celular. Não. Tira... E nesse sentido, o celular é a renúncia do outro ser humano. Porra, é tão forte isso que daqui a pouco tu estando numa mesa de bar com os teus amigos. Esses dias eu tava saindo do jogo do Inter com o Coxa, final de semana. E foi no bar lá, tava eu, meu filho, mas os amigos deles, e todos os 4 celulares estavam na mesa. E volta e meia tinha que se abrir uma consulta do celular como uma espécie de quase obrigação, alguma coisa que te puxa ali como se fosse uma, sabe, a sereia puxando o Ulisses, sabe? Que a gente tem que se amarrar num tronco aqui, que nem o Ulisses, né? Mandar os caras nos amarrarem para ela não nos seduzir. É incrível isso aí. A gente tem um patrão, né? O celular é um patrão. Sim. E nesse momento a gente abdica das nossas capacidades mentais, que é o mais grave. Porra, as pessoas, elas abdicam de saberem onde estão com os maps e as rotas. Aí estão abdicando de escrever. Vê, Tuxa, tu que ama escrever e ler, as pessoas estão deixando de escrever, que é uma habilidade delas, elas estão deixando de escrever. Elas abdicaram do contato social, inclusive do olhar, porque a nossa mecânica de comunicação entre pessoas ao vivo é diferente de uma tela plana. A gente tem percepções, microexpressões faciais, todo primata tem, não é nós, no ser humano só. A comunicação nossa ela é muito mais de microexpressões do que de fonema.
entendeu? Só que do jeito como nós estamos fazendo, é o livro do Michel Houellebecq que eu indiquei, A Possibilidade de uma Ilha. A ilha é o cara que está todo o tempo isolado. Só que é ele clonado daqui a 23 gerações. Eu, Fábio, 23 ele chama. É outro, não é Fábio, mas é Fábio 23, no ano 2813. A clonagem minha, porque daí a humanidade dominou a tecnologia da clonagem, e o cara, ele é a sucessão dele mesmo, que vai ao laboratório, se desliga, as memórias dele são todas elas plantadas, e ele já não tem contato com ninguém. E aí é interessante, porque como a reprodução passou a ser assexuada por clonagem, ele perdeu a sensibilidade da pele. É a grande mudança evolucionária que começa a acontecer no ser humano. A gente, da maneira como a gente tem abdicado dos contatos, o que está acontecendo e vai acontecer daqui a pouco não talvez o Michel Houellebecq, para agora não dá para saber, 2823 pode ser. E um defeito que você adoraria não ter? A gente sempre faz a ressalva que, assim, tem defeito que eu sou teimoso mesmo. Agora tem o defeito. Não vale que... falar perfeccionista também. Aqueles que você se elogia discretamente. Cara, eu sou chato, né? Eu sou um cara chato, eu sou crítico demais, então as pessoas que estão comigo no dia a dia têm que suportar uma carga de crítica. Eu não consigo não ser transparente na crítica. Se eu achar uma coisa, eu vou fazer no mínimo uma cara que vai... Eu não preciso falar nada, a minha cara vai ser explicitamente uma comunicação daquilo que eu tô... E isso é muito ruim, porque tu pautar as pessoas todo o tempo segundo um olhar perfeccionista, assim, chato, com os outros, né? Ser perfeccionista contigo tá muito bem, mas ser com os outros, às vezes é um pouco demais. Tentando, todo mundo tem um monte de defeito. Não, isso é por isso que a gente faz a pergunta, que é muito sou legal. um cara extremamente egoísta. Então, egoísta no limite. Então, outro defeito. São vários. Essa pergunta que a Marion criou para essa temporada, e é uma coisa que eu sempre pergunto a gente, meus amigos de Conversa e Boteco, sempre tem aquela, assim, quando começa a conversar de comida que você... E essa vai pra você. Então, qual comida você escolheria no corredor da morte? Olha, o fuzilamento é fuzilamento 3 horas da tarde, agora a hora do almoço vou ter que escolher. Eu acho que eu ia estar meio sem apetite. Eu não sei se eu ia comer. Você tá sem apetite, Marion? Nossa, jamais. Eu ia comer, já que eu não preciso mais me preocupar. Eu não ia estar a fim de comer, não. Eu não ia estar a fim de comer, não. Mas se eu tivesse que escolher refeições únicas, né? Eu brinquei na outra vez, né? Eu acho que uns queijinhos, uns embutidos e uns vinhozinhos, isso aí Cara, eu usou essa sua frase até hoje. Virou um meme eterno pra mim, uma frase do Fábio lá de 2019, que eu lembro que ele fala assim: eu sou um cara muito simples, né? Pra mim basta um vinhozinho, uma copinha. Eu falei, o cúmulo da simplicidade. Mas é que meu avô fazia salamito em casa. Isso era em casa, entendeu? Sim. Queijos, faziam em casa isso aí. E isso aí. Eu achei que você ia falar um cabrito, carneiro. Uma ovelhinha também, né? A costelinha de ovelha é insubstituível, mas tem que escolher bem, porque estão muito magrelinhas as costelas, elas ficam secas. Então, dependendo... Não, eu vou passar fome. Quando vai no super, tem que pegar uma costela que tem uma capinha boa de gordura. Não, esse troço na hora de morrer eu não ia comer. Né? Vou ficar pensando em comer, né? Mas o que você ia fazer? Não ia comer, ia ficar o quê? Esperando a morte chegar? Cara, quem é que vai comer numa situação dessas? Até é da tradição oferecer aquele negócio, mas isso é dentro de um mundo um pouquinho diferente. O Napoleão na Ilha de Elba, né? Eu ia pedir Se bem que o Napoleão não teve pena de morte, mas daqui a pouco, alguém que daqui a pouco, dentro de uma perspectiva de morte como honrosa, por exemplo, adversários militares, isso é um tipo de sentimento que nem existe mais, as pessoas nem entendem mais. Isso aí acaba o que acabou com o sentimento de honorabilidade foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela é a transmissão da carnificina. Ela é a revelação da doideira que é tu morrer por uma ideia como, por exemplo, pátria, que é uma coisa absolutamente hoje demodê, né? Mas foi o motor do Estado-nação. Então, naturalmente, a partir daí, uma pessoa dotada da honra, ela então, para tratar ela com uma certa dignidade, tu ofereceria daí uma coisa assim, e a pessoa faria então o último pedido, a refeição e tal. Isso é uma coisa assim. Eu penso muito nisso. Se eu fosse morrer, o que eu ia comer por último? Eu ia beber por último. Sabe o que eu ia beber por último, Fábio? Uma caipira de folha de mexerica que tem lá em Caiobá. Lá no restaurante indo Guaratuba, lá que aquele restaurante tem os ETs. Tem uma sabe qual que é? O
Parvo. Tô fazendo Sim, uma publi das não ostras. remunerada. Não remunerado. Não, Vive de parvo. patrocina. Cara, E nesse restaurante tem uma caipira de folhas de mexerica. Aquilo ali no corredor para morte. Mas, ó, vou te indicar um também, não é publi, mas ali naqueles restaurantes que tem quando você pega pra ir pra Guaratuba, que você pega a direita pra subir ali, que tem lá? as fazendas. É Então, mas esse tem um que é o... que é da Ostra Viva. Ostra Viva. Uhum. Esse restaurante é muito bom. E o lugar é eu, muito pra mim, legal. acho que é o melhor. Dos que tem ali, eu acho o melhor. E eles têm essa caipira também, Nossa, sem contar que a tudo de ostra bom. dos caras é maravilhosa. tá no grau, no corredor da morte, deve facilitar um pouco, né? Eu acho que é uma... Bom, teu elogio preferido, qual que é? O que você mais gosta de ser elogiado? Pá, quando entendem... No cara não precisa nem falar nada, é quando ele entende um troço que eu tô falando na sala de aula. É isso aí. O cara entendeu que eu vi na cara dele que ele entendeu, porque ele não precisa falar, tu saca que ele entendeu. Isso aí pra mim isso é bom. E uma curiosidade sobre você que pouca gente sabe. Pô, acho que nem eu. A vida é um livro aberto, então. Curiosidade. Cara, vou te contar uma boa. Uma vez eu tava lendo um livro chamado Londres. É o Eduardo Rutherford, é um catatal assim, muito legal. É uma história de Londres desde antes dos romanos, dos celtas e tal, até o século XX. Só que a história ela é feita com base nos descendentes, numa linha de descendência contínua, desde lá até aqui, de duas famílias. Uma que tem uma mecha branca no cabelo, né? No meio do cabelo, e outra família que tem os dedos dos pés meio unidos assim. Que é a família Duck, que não é coincidência, né? Duck, né? E eu tenho os dedos igual, daí eu peguei e olhei. Eu tenho os dedinhos do pé, os dois do lado, assim, do dedão, tudo colado. Porra, a maior curiosidade que essa é impossível, né? Essa é boa, essa curiosidade. Boa. E na hora eu me identifiquei com o livro, eu disse, pô, que incrível isso, né? Não Deve sou ser. só eu. Não sou só eu. Veio um consolo. Fabinho, e agora a tua relação com o vinho? Um vinho preferido, mas a gente sempre pergunta assim, um para o dia a dia e um para uma situação especial, se você fosse indicar para quem está ouvindo. Bom, em especial o Amarone. Os Amarones italianos são maravilhosos, né? Às vezes ele tem um excesso de doce, mas eles, pelo processo, pelo álcool, pelo volume dele, é um vinho que fica volumoso, né? É maravilhoso o Amarone. Então, todos os Amarones, de modo geral. Claro que eles vão variar de qualidade, mas o Amarone, tá? E pro dia a dia, o Nicasia. O Nicasia é um vinho maravilhoso. O Nicasia Cabernet Franc é maravilhoso. É engraçado que os argentinos comandam, né? Assim, na maioria das vezes aqui. Os argentinos estão com tudo. Muito bom. Então, com isso, acho que encerramos nosso interrogatório. A gente quer agradecer você mais uma vez, né, por estar conosco. Então, em 2019, agora 2026, já fica esperando o próximo convite para daqui uns 6 anos de estar 2031, 2032. O que tanto vai ter mudado de lá para cá. Muita coisa mudou de lá para cá, mas a minha amizade por você não, você sabe disso, toda a oportunidade que eu tenho de dizer, eu gosto de repetir, você sabe quanto especial é para mim, então é muito bom ter você aqui, o Michel também te adora, acho que Sim. Quem conhece o Fábio como pessoa, assim, mais proximamente, é muito difícil não gostar de você. Só quem não te conhece muito, que daí tem um pouco de medo. Mas a gente agradece imensamente você ter aceitado prontamente o convite. Volte sempre, que é sempre uma alegria Sempre ter será você muito aqui. bem-vindo. Eu só tenho a dizer uma coisa, o Guarani eu lembro que eu não fui aluno dele, porque na minha época eu dava aula, faculdade de manhã, na minha época, assim, um pouco, né, mais para trás, lá 20 e poucos anos atrás, mas a gente tinha um grupo de pesquisa e o Guarani era o cara que apresentava para os alunos o Manual de Direito Penal do Zaffaroni. E era aquela coisa, porque os professores da noite eram o Mirabete, era o Damásio de Jesus, e vinha o Guarani com o Zaffaroni, e aí você olhava o Zaffaroni, imagina, moleque, aquela coisa, vamos jogar pimbolim no centro acadêmico, lá embaixo da escada, né? E aí vinha com o Zaffaroni e lia aquele negócio, que parecia quando ele falava, nossa, peraí, eu devo ser muito burro, porque é tão fácil assim como ele tá falando, e essa é uma marca do Guarani que eu vejo que muita gente da nossa geração tem, que foi o professor que ensinou a mostrar, que mostrou bons juristas, porque o Zaffaroni, enfim, e depois aquela coisa de toda o aprofundamento que acabava gerando no direito penal. Para uns eu tenho certeza que foi assim, a noiva que não casou. É que eles estavam falando do Félix Fischer. Eu tive penal com o Fischer e dali eu me apaixonei.
Então, eu acho que o penal sempre gera isso, né? Então, eu tenho certeza, mas eu tenho muitos dos amigos que eu tenho daquele tempo foi por causa de você. Isso é uma coisa muito legal. E tu sabe que falou do Fischer e o Zaffaroni, na verdade, não foi coisa minha, foi do Fischer, porque eu, quando fui aluno dele, ele usava. E tu vê que o Fischer usava só dogmática estrangeira, né? Aquilo estava tudo disponível em espanhol, ele era alemão, mas fazia a gente ler em espanhol. Maurac, na época, né? O Welzel. E o Zaffaroni também. O tratado, aquele de 5 volumes, da Ediar, né? A gente usou aquilo na faculdade, em 88, 89, já usava aquilo lá. Foi por causa dele, isso aí. E é assim, ó, só para fechar, né? Vocês são geniais, porque a gente hoje, por exemplo, tem medo da perda das profissões, né? Inteligência artificial vai tomar as profissões. Nunca vai sofrer com isso aqueles que levam adiante ideias, que criam coisas do nada. E aí eu acho tu genial nisso aí. Eu sempre lembro, eu sempre quando falando com os outros sobre a Tuxa, eu digo, ela tem uma inteligência que é a da criação do produto que ninguém enxerga. Entendeu? Tu cria algo do nada, quer dizer, essa criatividade é um negócio absolutamente inteligente. Esse projeto mais criação do Mich para ser. Então, e o Michel entra junto então, porque esse trabalho que vocês fazem aqui é um desses tantos que aparecem e são criações que fazem com que nenhuma IA, e a IA sempre emula, né? Agora, esse tipo de criação não existe porque isso aqui, na verdade, precisa de alma, né? Ah, legal. Tá bom? Muito bom. Muito brinde, bom. Um brinde. obrigada. Volte sempre, você é sempre bem-vindo.